Eu já agradeço a oportunidade que o Senhor me deu mais uma vez. E como eu costumo falar para o Senhor, o eis-me aqui não é um favor, é a obediência no coração de cada um de nós. Que você possa falar verdadeiramente para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que a igreja se coloque de pé. Vamos estar apresentando o servo de Deus aqui nesta noite. Eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando aos nossos corações, né? O Senhor já tem falado através dos louvores, através de cada um que teve a oportunidade de vir aqui falar do nosso Deus aqui nesta noite. E Deus vai continuar falando através da palavra, irmão. Porque somente a palavra de Deus, verdadeiramente, ela pode transformar a minha vida e a tua vida. Se assim nós ouvir e obedecer a palavra de Deus, né? O diabo diz: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Nós temos que estar em todo o tempo chegando diante da presença do Senhor e firmado na rocha que é a presença de Deus. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Senhor dos exércitos, Pai, Senhor amado, querido, neste momento, Senhor, mais uma vez estamos aqui diante das tuas graças para te render graça, para te adorar nesta noite. Pai, eu quero te apresentar os pastores Sérgio nas tuas mãos. Senhor, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor continuará falando através do teu filho, Senhor. Creio também que o Senhor irá usar ele poderosamente para falar aos nossos corações, para falar a tua igreja nessa noite, aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos, Senhor, porque o Senhor conhece a nossa necessidade, o Senhor conhece o desejo do nosso coração. Pai, abençoa o teu filho com toda a paciência, toca no teu sangue, Pai, em nome de Jesus, Pai. Rendemos graça a ti nessa noite, porque só tu és Deus na nossa vida. Opera, meu Deus, milagre aqui, através do teu servo, através da tua palavra, que jamais volta vazia, Pai. Abençoa cada um, a cada lá representado aqui nesta noite, que nós possamos sair daqui cheio do teu poder, da tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a sua palavra, Jesus. Paz do Senhor mais uma vez, irmãos. Amém. Abra comigo no Evangelho de João. Evangelho segundo escreveu João. Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8. Aleluia, Jesus. Grande Deus. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Evangelho de João, capítulo 8, e versículo 1. Diz assim: Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E, assentando-se, os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em ato de adultério. E, pondo-a no meio, disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei nos mandou Moisés, que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntaram. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-o a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos,
até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te em paz e não peques mais. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Bendita nós. Mais uma vez, o Senhor nos dá a oportunidade, por estarmos meditando a sua palavra. Mais uma vez, o cenário aqui não é outro senão o cenário que contrapõe a verdade de Jesus com a face da religião. Mais uma vez, Jesus e a religião estão de frente, e o combate é persistente durante anos, pelo menos eu poderia dizer alguns anos, poucos anos. Jesus está de frente com os líderes e sacerdotes da igreja, isso é, da suposta igreja de Deus, e é chamada também de pseudo-igreja, e a igreja de Deus, os defensores da lei, os guardiões do templo que estão na porta, e só entra na porta aqueles que eles averiguarem, e eles determinarem por si mesmos que são dignos de estarem na presença de Deus. E aí Jesus, mais uma vez, diante desses homens, ele é interrogado, ele é questionado diante de uma situação um tanto quanto constrangedora. A Bíblia diz que os homens trazem uma mulher que foi pega no ato de adultério. Ela foi pega exatamente no momento que estava praticando adultério. É interessantíssimo isso, que é só a mulher que é sentenciada, o homem não. Esquisito, mas real. A mulher, a maioria das vezes, sempre leva a pior da história da igreja. Quase sempre, né? Sempre leva a pior. É mais cobrada, é mais exigida. E aí diz a Bíblia que Jesus abre e fecha aspas, surpreendido desses homens, supostos sacerdotes e guardiões da igreja, trazem essa mulher. Não sei como, a história não dá detalhes, mas eles encontraram essa mulher no ato de adultério, e não foi no meio da rua, foi dentro de alguma casa. Isso indica que eles estavam observando a vida alheia, porque não foi no meio da rua, não é possível. Hoje pode até ser que você encontre alguma coisa assim por aí, mas foi dentro da casa de alguém, ou dentro da casa dela, e alguém estava vigiando, talvez olhando pela fresta da porta, da janela. E aí eles pegam ela e arrastam ela com toda a violência, porque é isso que a religião faz. E com toda a violência, diz a Bíblia que eles chegam na presença de Jesus, com ódio, e eles aproveitam a oportunidade para pegar Jesus, para armar uma cilada para Jesus. Diz a Bíblia que aqueles homens pegam aquela mulher e lançam ela no meio de todo mundo, diante de Jesus, e eles dizem assim: mestre, mestre, ainda tem a audácia de chamar Jesus de mestre. Mestre, nós pegamos essa mulher em ato de adultério, e a tua palavra diz que ela tem que ser apedrejada, porque toda mulher for pega no ato de adultério, ela tem que morrer debaixo de paulada, de pedrada. A lei de Moisés, foi Moisés quem ordenou. E aí eles perguntam para Jesus: o que você acha disso? Rabi, o que o senhor acha disso? Fala para a gente. E eles estão esperando uma resposta de Jesus. E de uma maneira ou de outra, eles já haviam pensado: se ele disser apedreja, a gente condena ele, porque a lei de Roma proíbe isso. Se ele disser abre mão, deixa ela embora, deixa ela em paz, a gente também condena ela, porque a lei diz assim. Então, de uma maneira ou de outra, a gente vai pegar ele. Diz a Bíblia
que eles apresentam aquela mulher para Jesus. Presta atenção, irmão. Apresenta ela para Jesus. E diz a Bíblia que Jesus se inclina no chão, se inclina na terra. Isso começa a escrever no chão. Ninguém sabe o que ele está escrevendo. Algumas pessoas imaginam um monte de coisa, diz que ele está escrevendo o pecado deles e outras outra coisa. A Bíblia não diz. Então eu não quero dizer também. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a Bíblia diz que Jesus escreve, está inclinado no chão. E o silêncio de Jesus traz a reflexão daqueles homens. Porque isso é uma lei que Jesus já conhece melhor do que ninguém. Que o próprio silêncio é o juiz de quem está julgando. E Jesus silencia e escreve no chão. E diz a Bíblia que eles insistiram. Está no texto, versículo 7. E como eles insistissem, Jesus se endireitou novamente e disse para eles assim: aquele de vocês que não tem sequer um pecado, pode começar a tirar a primeira pedra. E aí diz a Bíblia que Jesus novamente se inclina no chão e começa a escrever de novo. Sabe Deus o quê? Só Ele e Deus eles são. Ou talvez alguém que depois passou por ali para ver o que ele estava escrevendo, se ele não apagou, ou o próprio vento não apagou o que ele estava escrevendo. Diz a Bíblia que quando Jesus disse: aquele de vocês que não tem pecado nenhum pode começar a tirar a primeira pedra, o texto diz que do maior, isso é, do mais velho para o mais novo, eles começaram a soltar as suas pedras no chão. E eles soltavam a sua pedra, e um e o outro olhando, cada um para o mais velho, e o mais velho tinha que dar o start, né? A liderança. E aí começou a soltar a pedra e ir embora. E aí os mais jovens, até terminar todo mundo. E Jesus pergunta para aquela mulher, uma pergunta muito sutil. E a pergunta dele é: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condena? Ela disse: não, Senhor. E ele responde: eu também não te condeno. Vai em paz e não peque mais. Vai-te em paz e não peques mais. Quando eu olho para a Bíblia e eu me deparo com esse texto, eu tenho às vezes ânsia de vômito, às vezes, quando eu vejo esse tipo de gente que são os supostos protetores da verdade de Deus, que dizem proteger a igreja das heresias, do pecado, de tanta coisa, que eles são tão protetores da igreja, supostos protetores da igreja, eles deixam de amar as pessoas em nome de proteger a igreja, de proteger as verdades do reino de Deus. Onde eu quero chegar? A religião, estou falando desse tipo de coisa, esse tipo de coisa, que nada mais é do que coisa. A religião é amada, ela destrói, ela apodrece. A religião, ela sentencia, ela dá sentença, ela apedreja, ela arranca, ela incendeia. É pior do que a língua, a religião. A Bíblia diz que uma língua, ela incendeia todo o bosque. Uma pequena palavra incendeia todo o bosque. E esses homens aqui, eles estão protegendo a igreja e matando as pessoas. Estão protegendo as santas escrituras e matando as pessoas. E Jesus, como é Senhor de tudo e de todos, Ele conhece a Bíblia muito melhor do que eles. Quem está aqui tentando apedrejar essa mulher são fariseus e saduceus. Fariseus e escribas. Escribas eram aqueles que não deixavam as escrituras se perderem. O que era escriba? Antigamente não tinha máquina de xerox.
o xerox ou a xerox. Então, o xerox era o escriba, que ficava copiando, repetindo e fazendo cópias das escrituras. Então, ele todo dia estava ali, o tempo inteiro, ele conhecia muito bem a lei mosaica. Só que ele por ser escriba, e o outro por ser fariseu, está diante de alguém também que é mestre da lei, que conhece a lei antes da lei, que antes da lei existir, ele já conhece ela de ponta a ponta, porque afinal de contas foi ele que disse a lei, foi ele que falou a lei, ele que deu a lei. E aí esses homens estão em nome de uma suposta verdade, querendo tirar uma vida, tirar a vida de alguém que possivelmente está prestes a ter uma oportunidade, porque foi levado até a pessoa de Jesus, e eles querendo matar e tirar a vida de uma pessoa em nome de uma suposta verdade, estão diante da presença do Senhor da verdade e tentando engodar, cegar, manipular, suplantar a verdade. E aí eu gostaria de dizer algumas verdades, alguns princípios tirados desse texto para a minha vida e para a tua vida. Por que isso, irmão? Às vezes, quando eu li esse texto, eu estava lendo isso, eu pedi uma direção para Deus. A minha pergunta era a seguinte: por que será? Em primeiro lugar, por que será que conscientemente ou inconscientemente nós só notamos as pessoas quando elas são diferentes da gente? Você já percebeu isso? Por que é que a gente só nota as pessoas e percebe as outras pessoas e damos conta da vida das outras pessoas quando elas são diferentes da gente? E como se não bastasse, nós gostaríamos que elas fossem como nós, exatamente como nós somos. Existe um mecanismo dentro de nós, dentro da gente, que faz com que nós nos tornemos distintos uns dos outros, que diz que eu sou um pouquinho, nem que seja um pouquinho melhor do que aquela irmãzinha, que afinal de contas eu faço melhor, eu tenho um dom, eu tenho um jeito, eu não sou como ela. E às vezes, ai daquele que comparar a gente com o outro. Não me compare com essa pessoa. Existe um mecanismozinho, presta atenção, isso é muito sutil, que está dentro de nós, que nos impede de enxergar quem verdadeiramente nós somos. E principalmente quando nós encontramos alguém que é diferente da gente, que não vai na mesma igreja que a gente já diz assim: eu sou diferente. E até dizem por aí, irmãos, nós temos que ser diferentes. E aí, esse mecanismozinho de defesa e de suposta desigualdade que a gente tem no nosso coração, faz com que nós pensemos que somos mesmos superiores uns aos outros, e que nós temos o direito de dizer: eu sou e faço melhor e posso e tenho condição, porque afinal de contas eu sou de Jesus. Eu vou explicar. Por que será que existe esse mecanismozinho dentro de nós que faz com que nós notamos as outras pessoas somente quando elas são diferentes da gente? O que será que nos impede de aceitarmos as pessoas do jeito que elas são? E não exigir que elas sejam como nós. E que aparentemente nós somos de Deus. E que se nós orarmos, a gente pede para cair fogo do céu e Deus ainda faz vingança para a gente. Eu vou orar e Deus vai fazer vingança. Deus vai julgar a minha causa. Deus vai julgar a minha causa. Deus é fiel.
Por que será que é muito mais fácil expor a vida do outro do que se calar? Por que será que é muito mais fácil? Porque para isso não precisa de ensaiar. É automático. É consequência da nossa natureza. É inerente a essa natureza que nós temos. E a gente só nota quando a outra pessoa é diferente da gente, não age igual a gente, não canta igual a gente, não prega igual a gente, e a gente diz assim: não, eu prego melhor, eu canto melhor, eu faço melhor. Não me compare, por favor. Eu não sou como ela, eu não sou como ele, eu sou diferente. Deixa eu dizer aqui, irmão, algo que Deus colocava no meu coração. Fariseu em ação é pior do que peste negra. Fariseu, não existe fariseu lá fora, só existe fariseu dentro. É verdade. Fariseu, quando está em ação, é pior do que peste negra. Nem as crianças escapam. E eu estou dizendo isso aqui apenas para chegar a uma conclusão, um fator, um denominador comum no final, para que você entenda onde eu quero chegar. Violentamente esses homens pegam essa mulher, em nome da igreja, eles arrastam ela pelos cabelos e colocam no meio. E ela é trazida e é exposta no meio de todo mundo. E eles dizem assim: a lei de Moisés diz, e é verdade, dizia mesmo. Estava escrito mesmo, eles tinham razão. Os fariseus conheciam muito bem a lei, tinham um conhecimento vasto, profundo a respeito da lei, porém não conheciam nada a respeito do amor de Deus e da bondade da misericórdia. Os fariseus, esses escribas, pegam essa mulher, e essa mulher é vítima da religião, é vítima de um confronto, e o zelo excessivo pelas escrituras, pelas supostas escrituras e pela igreja, que eles têm, o zelo excessivo pela lei de Deus, está sufocando o entendimento desses homens. O zelo excessivo faz com que eles não entram e nem saem da porta para o outro entrar. O zelo é tão grande, esses homens, eles estão tão zelosos pela lei de Deus, esses homens amam tanto as escrituras que esquecem das pessoas. Eles amam tanto as escrituras que esquecem de amar as pessoas. Eu me lembro de um pastor, que uma mulher, que era inclusive obreira da igreja, ela disse: pastor, eu não estou aguentando mais, me ajuda, pastor. E ela contava toda vez a história do pastor e para a mulher do pastor: pastor, não aguento mais aquele homem dentro de casa. E ela apanhava, ela brigava, o marido dela batia nela o tempo inteiro. Eu não aguento mais, pastor, esse homem dentro de casa. E o pastor, e ela chegou um dia que ela não aguentou, durante muitos anos, ela pediu: pastor, me ajuda, eu não estou aguentando mais, eu vou largar esse homem. Ele falou: se você largar dele, eu vou tirar a tua ceia, vou tirar a tua liberdade, e o muito que você pode fazer é ficar aqui dentro da igreja quietinho, não vou deixar você fazer nada, nem uma oportunidade você não vai ter. Falou: pastor, não fez isso, eu não estou aguentando. E ela apanhando, e durante anos ela insistiu: pastor, me ajuda, eu não estou aguentando mais, pastor, me ajuda. Se eu não vai largar dele, se eu vou tirar a tua ceia, vou arrancar a tua liberdade, vou fazer isso, você vai fazer, e vou deixar você ali, e pronto. E ela ficou com aquele homem até o fim, até que um dia ele entregou ela de pancada, e ela foi para o UTI, e de lá ela não voltou mais. Aquele pastor, zeloso por demais da obra, em nome de defender uma verdade, esqueceu de uma alma que estava morrendo, aquela mulher morreu, aquele pastor morreu, ele foi o resto da vida dele dizendo: eu matei ela, fui eu não podia ter feito isso, eu tinha que fazer alguma coisa por ela, eu não podia ter feito isso, eu matei ela. Ele não dormia mais, irmão. Ele não, pastor, peraí, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que vidas valem mais do que coisas. Vidas valem mais do que supostas verdades que a gente não entende direito e quer defender, irmão. A mulher está morrendo aos poucos, um câncer tomando conta dela, mas ela é obrigada. O pastor morreu,
estava no leito de dor, os irmãos cercados ao redor dele, e ele só falava nisso: o que eu faço? E agora, o que eu faço? Eu matei ela. E eles diziam: pastor, calma, pastor, Deus vai te curar, Deus vai te tirar daí. Ele dizendo: eu matei ela, foi eu. Nunca mais ele foi o mesmo. O zelo, o excessivo zelo, o excesso, por assim dizer, o excessivo zelo pelas coisas de Deus, muitas das vezes faz com que a gente se esqueça do ser humano, da pessoa. Pastor, você está dizendo, eu vou ser bem transparente. Você está dizendo que você apoia a divisão? Não é nada disso, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que vidas valem muito mais, e que elas devem ser respeitadas e não devem estar expostas debaixo de julgo de nada e de ninguém. Eu conheço gente que foi colocada para fora da igreja porque não quis usar saia. Ou você coloca a saia ou você sai da igreja. A porta da igreja, da rua, é a serventia da casa. E foi embora. E acabou. E não é um caso, dois casos. O zelo é excessivo demais. Esses homens desconhecem o princípio da misericórdia. Um dia Davi estava colhendo, estava com fome, mas os seus amigos, e eles entraram na igreja e comeram do pão da preposição que a Bíblia dizia, e a lei dizia que só os sacerdotes poderiam comer. Davi comeu e deu também para os seus amigos. E os amigos de Davi não era brincadeira não. Era homens de sangue de guerra, e comeu do santo pão da preposição. Jesus, quando chega em Mateus capítulo 12, quando os discípulos estão colhendo espiga no dia de sábado, foi acusado porque não podia fazer, a lei dizia que não podia fazer. Jesus disse assim: por que vocês estão acusando os inocentes? Em nome de uma lei vocês estão acusando os inocentes. Você se esqueceu de Davi, que entrou na casa de Deus, e mesmo debaixo de uma verdade, ele comeu do pão da preposição, que ainda deu para os outros seus amigos também. Por que é que vocês estão julgando os inocentes? Vocês deveriam aprender em primeiro lugar o que significa misericórdia quero e não sacrifício. E Jesus está ensinando essa gente. E esses homens tinham pouco ou nenhum respeito pela vida alheia. Eles tinham pouco ou quase que nenhum respeito pela vida de uma pessoa. E o zelo é tão grande que, se for preciso, eles matam. Eles tiram a vida de uma pessoa. Eles apedrejam em nome do zelo que eles têm sobre preciso. Eles tomam a vida de uma pessoa para provar o amor que eles alimentavam pelas escrituras. Então, até eu chegar onde eu quero chegar, é isso que me chama a atenção. Normalmente nós somos assim. As pessoas que nos atraem, que a gente nota ela, normalmente, é porque elas são diferentes da gente. Ela não faz as mesmas coisas que nós fazemos. Ela não frequenta a mesma igreja. Dia desses eu convidei um rapaz para estar aqui na igreja com a gente. Ele convidou a esposa dele falou: não. Por quê? Falou: porque se eu for lá, depois eu tenho que voltar aqui e pedir perdão para os meus irmãos aqui na igreja. Nós somos diferentes, você não sabia? Nós somos diferentes. E aí, por sermos diferentes, nós julgamos a ação alheia do outro. E aí, não veio nem mais. Glória a Deus. Deixa os diferentes lá, que os diferentes ficam aqui. Amém. Segundo lugar, por que será que é mais fácil? É a nossa natureza, irmão. Porque é mais fácil nós julgarmos, a gente divulgar, expor, trazer para o meio as ações alheias do que amar as pessoas. Por que é mais fácil? A gente falar do outro, a gente fazer comentários que não deveriam ser feitos. Deixa eu te dizer, irmão, quando eu me comporto assim, o próximo passo é eu mudar meu sobrenome para demônio. Isso é muito forte, eu estou dizendo. Quando eu julgo atitude e ações alheias, independente de quem seja, o meu sobrenome, o meu codinome agora é demônio. Porque quem julga, quem acusa, são os demônios. O diabo, a Bíblia diz que o diabo, Satanás, ele é o nosso acusador. Então eu não tenho direito nenhum, por mais que seja uma prostituta, de falar mal, de
dizer como, de falar alguma coisa. O nosso comportamento é definido pela atitude do nosso coração. E que as nossas atitudes sejam as nossas palavras. Falar é fácil, irmão. Dizer é fácil. Às vezes nós somos enganados pela sutileza das nossas atitudes e não percebemos que as nossas atitudes estão nos enganando a cada dia. E Cristo dá a esses homens o silêncio. O silêncio é uma resposta para a vida desses homens. O silêncio, porém, eles insistem. E já que eles insistem, Jesus diz: aquele que não tem pecado nenhum pode começar a tirar a primeira pedra. É interessante isso, que Cristo, sendo o Senhor de tudo e de todos, e conhecer as ações alheias, ele sabia muito bem que a grande maioria daqueles homens, se não todos, já tiveram uma maneira de ter uma relação com aquela mulher, ou com as outras mulheres que ali estão. Jesus sabia. Um dia Jesus denunciou aqueles fariseus. Ele disse assim: ai de vós, escribas e fariseus, que adentram as casas das viúvas com desculpas de orações prolongadas. Eu sei o que vocês estavam fazendo lá dentro. Eu sei. E o medo deles é abrir a boca e falar. E eles queriam apedrejar. Jesus sabia que a grande maioria deles estava envolvida nesse negócio. E Jesus sabia da sutileza que estava no coração deles. Deixa eu dizer, o zelo excessivo nos torna menos humanos do que nós já somos. Isso não significa que a gente deve deixar acontecer de qualquer maneira e levar a vida a Deus dará, não é nada disso. Mas o zelo excessivo nos rouba de sermos humanos e de pensarmos que só os que estão dentro da igreja é que são passíveis, ou que são dignos da misericórdia de Deus. Só aqueles que frequentam a igreja que são dignos da misericórdia de Deus. E a Bíblia diz que o sol nasce para todo mundo, nasce para todos. Salvação é outra conversa, não estou falando disso. Eu estou falando da misericórdia, da bondade de Deus, do amor de Deus para com todas as pessoas, para todo mundo. E aí o amor excessivo nos faz, nos torna juízes uns dos outros. Eu acho que aquela irmã não deveria ter feito isso. Eu acho que ela fez. O que você acha? O que você acha, pastor? Missionário, Zezinho, o que você acha? Eu não concordo, não concordo. Eu estou aqui, mas eu não concordo. Irmãos, às vezes Deus te leva para um lugar, não é para você concordar ou deixar de concordar, é para você, quando ver alguma coisa errada, dobrar o teu joelho e falar: Senhor, abre os olhos do pastor. Eu não sei se está certo ou se está errado, mas abre os olhos daquela mulher, daquele irmão, abre os olhos. Deus te trouxe para você tomar uma postura de orar por uma coisa que talvez não é errada, irmão. Para você dizer: Deus, eu não sei se está certo ou se está errado, mas se estiver errado, ajuda, Pai. Abre os olhos do teu povo, abre os olhos da tua igreja. O zelo excessivo tornou esses homens julgadores. O julgamento e a atitude deles, eles são agora homens que nas suas atitudes e no seu julgamento são implacáveis. E afinal de contas, é o outro, não sou eu. O zelo excessivo, irmão, nos impede de perceber e de ver o adultério que está na nossa língua e dentro da nossa alma. O zelo excessivo só vê aquilo que é exterior, só vê a ferida, a erisipela, a elefantíase. Já viu aquelas doenças? O zelo excessivo só vê o estereótipo, as doenças da carne, mas não enxergam os adultérios do coração, as sutilezas do coração e da alma, e da língua, e de um coração pervertido, empebernido pelas coisas desse mundo. O sujeito nunca fala com ninguém, fica uma irmã bem escura, com a mulher aqui do lado, e uma irmã bem escura, não dá para ver, e os olhos e o coração cheio. Está falando o que? O zelo excessivo
nos impede de ver e de entender e compreender que na nossa alma, muitas das vezes, nós nos prostituímos. Porque prostituição não é só adultério, marido e mulher, relação conjugal. Mas existem N adultérios que está dentro da gente, a gente não enxerga. Adultérios da alma, do coração. Esses homens são mais adúlteros do que essa mulher. Muito mais adúlteros do que ela. Queridos, deixa eu te dizer, nós não podemos apoiar e nem tampar o sol da peneira, não é nada disso. Não podemos deixar encobrir o pecado de ninguém, mas nós devemos amar as pessoas como elas são, do jeito que elas são, com as suas mazelazinhas, com os seus defeitozinhos, do jeito que elas são amadas por Deus, do jeito que elas são. E o projeto, o propósito de Deus, a Bíblia diz que é salvar todos os homens. A Bíblia diz, em João capítulo 3, no versículo de número 17, diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas a fim de que o mundo fosse salvo por ele. Nós só conseguimos enxergar os efeitos que são crônicos, aqueles que são externos, mas aquelas sutilezas do coração que devagarzinho o nosso corpo vai saindo pelos cantos, como baba no canto da boca, a gente não percebe. E essa baba às vezes está saindo da nossa boca. Alguém já dizia que todo mundo inteiro estiver bebendo, limpa o seu bigode. São doenças que precisam ser tratadas. E que a gente olha para o outro está doente. Irmãos, já é o terceiro domingo que Deus tem tratado com a gente aqui nesse lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus, porque essas doenças precisam de ser tratadas. Precisam de ser trabalhadas. São doenças crônicas que não se deixam de ser tratadas. Por quê? Porque a gente pensa e olha e enxerga a doença do outro. São doenças que precisam ser medicadas e tratadas de maneira paciente, de uma maneira tranquila. E o pior de tudo é que são doenças que alimentam, são doentes que alimentam doenças uns dos outros. Está vendo? Aquela coisinha assim, sabe? Aquele comentário assim, aí um alimenta o outro. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. E aí os dois se tornam parceiros nessa caminhada. Não aguento. É mesmo, eu também não aguento mais. Você viu lá o que falar? Você viu isso assim? Esses comentários são doentes que se amam. Alimentos, doenças que atraem os doentes. Doenças que geram doentes. E doenças que precisam ser trabalhadas. Você viu o que foi falado? Eu vi. Irmãos, eu me lembro de um tempo que eu era doente. Mais do que ainda sou, porque ainda tem doenças que precisam ser tratadas. Nós somos doentes, estamos na casa de Deus para sermos tratados. Toda vez que saía da igreja, no meio do caminho, ia comentando a respeito da pregação. E eram só os pontos negativos, tá? Os positivos ninguém veio. Só as coisas ruins. Você viu o que falou? Eu não concordo com o que você acha. Você viu aquela irmã que cantou? Misericórdia. Acabou a igreja. E aí, um doente que atrai outro doente e que alimenta o doente e que vai alimentando. No texto que a gente leu, a Bíblia diz que quando Jesus disse: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Diz a Bíblia que foi saindo do mais velho para o mais novo. Do mais velho para o mais novo. Tem gente que adentra a igreja, já adentra essas portas da igreja, já com duas pedras na mão. Se acontecer, a próxima vez eu não aceito. Eu não quero. Quando um pega a pedra, o outro pega também. Vem comigo. E às vezes a pessoa entra nas portas dessa igreja, por outro lado, tranquilo, coração tranquilo, desarmado de tudo, coração aberto. E aquele que está com a pedra na mão diz assim: pega isso aqui que você vai precisar. Segura aí, que você vai precisar desse negócio. A gente acha que o fato da gente carregar uma pedra no bolso para se defender, para se resguardar de alguma coisa, vai proteger e ajudar a gente a chegar em algum lugar. E aí, onde a religião bate na nossa porta, e aí o texto diz que os mais velhos foram saindo depois dos mais novos. Veja que enquanto os mais velhos, os mais antigos,
não soltavam pedra. Eles davam força para os mais novos continuarem com as pedras nas mãos. Você entende isso? Os mais velhos seguram a pedra e aqueles mais novos chegam aqui. Mal sabe, segurando, eu olhando, olha, se ele continuar, eu continuo também. E aí, o que você acha? Irmãos, Deus nos chamou para sermos sal da terra, luz do mundo, para salvar, para ir em busca da ovelha perdida, da moeda perdida, da dracma perdida. Deus te chamou para sermos resgatadores dos homens. Deus te chamou para ser remédio para aqueles que estão doentes. Deus conta contigo, né? Deus conta com você. Deixa eu te dizer, essas doenças de relacionamentos precisam de acabar. Eu estou pregando aqui, tem muita gente que vai ouvir isso. Essas doenças de relacionamento precisam de acabar. Da gente olhar para aquele que é diferente da gente, que não veste a mesma roupa, não pinte com o mesmo cabelo igual eu, a cor é diferente, o sapato é diferente, o conceito é diferente. Alguém já disse, eu não concordo, e eu digo, por favor, não concorde mesmo, irmão. Pensa, raciocina. Porque se você concorda com tudo, você é manipulado. Pensa, ora a Deus, leia a Bíblia. E há uma complexidade tão grande nos evangelhos na Bíblia que você nem imagina. Tão grande que quando o religioso lê, ele só vê aquilo que ele já tinha lido, ele não vê mais a Deus. Essas doenças de relacionamentos, de contato, de informação, de palavras, de meias palavras. A gente precisa pedir para Deus tratar com a gente e pedir, Deus, tira isso de mim. Eu não quero mais olhar para aquela irmã e ver aquilo, o adultério dela. Eu quero olhar para mim e ver que eu estou adulterando porque eu estou olhando para ela e vendo o adultério dela. E isso é um adultério. Porque eu nem tenho certeza do que ela falou é verdade ou não. Essas doenças de contato são doenças de autopiedade. E às vezes uma pessoa dizendo, sabe qual é o meu problema, irmão? É porque eu sou muito boazinha demais. Sou muito boa, eu sou muito boazinha. Que coisa linda, eu sou tão boazinha. Que bom, irmão. Jesus disse que bom é Deus. Bom é o vosso Pai Celestial, irmão. Que bom, coisa nenhuma. Se não for a vontade de Deus, você não estava aqui, irmão. É que eu sou muito boazinha. São doenças de autopiedade, de baixa estima. Ninguém gosta de mim. Ai, porque ninguém olha para mim. Porque eu sou assim. Eu queria ser. Irmão, não queira ser além daquilo que você é. Você já é amado por Deus do jeito que você é. Você é amado pelo Senhor. O Senhor pagou um alto preço. Se valorize, meu irmão. Não deixe ninguém subestimar você, colocar você lá embaixo. Deus te chamou, te colocou num lugar. Não saia do lugar que Deus te colocou. Você tem valor. Não se diminua olhando para a vida do outro, falando nada. Eu me lembro que eu fui uma vez fazer um comentário com uma pessoa muitos anos atrás. Eu cheguei para ele e falei, mano, a hora que eu comecei a falar, não quero saber de nada. Mas foi uma pancada, né? Seco, eu saí dali, até vertigem eu tive. Saí trabalhando, bem feito. Não quero saber de nada. Falei, graças a Deus. Essa eu vou guardar para sempre na minha vida. Essa foi boa, bem feito. Ah, mas é só. Não quero saber de nada. Não quero saber. Eu quero saber da vitória do meu irmão, da bênção do meu irmão receber, que ele seja bem na vida, que as coisas estão caminhando bem para ele, as graças. Eu quero orar por ele, não quero saber de comentário. Meu ouvido não é fossa, não é pinico, não. Guarda para você, ora, busca a Deus, interceda pela vida do outro, porque senão você vai estar no perigo. Deixa eu terminar. São doenças contagiantes. Contagiam. Eu conheço lugares, templos religiosos, que parecem um câncer, já tomou conta de todo mundo, é todo mundo falando de todo mundo, é até pastor envolvido na conversa de todo mundo e falando de coisas. São doenças contagiantes. Basta você andar junto.
você não tomar cuidado, isso pega. Doenças se atraem. E nós nos tornamos mais doentes dos relacionamentos adoecidos que nós praticamos. Nós nos tornamos muito mais adoecidos do que nós somos quando nós alimentamos relacionamentos adoecidos que nós estamos adotando todo dia. A gente sabe que a pessoa está assim, e a gente continua ouvindo, é verdade, né? Eu ouvi falar, é verdade mesmo, né? Eu vi, irmã lá, eu vi, é verdade. Você tem razão, você tem razão. E aí, um vai adoecendo, são relacionamentos adoecidos que precisam de ser tratados. Por outro lado, em um contexto onde nós estamos falando de Israel, irmão, de Jerusalém, em um contexto que nós estamos falando de Deus, e tem gente com pedra na mão. Meu Jesus! Um contexto onde Deus é o cerne de tudo que se fala, pelo menos teoricamente, tem gente com pedra na mão, tem gente adotando o sistema da justiça. O amor de Deus, irmãos, supera todos os dogmas. O amor de Deus vai além das circunstâncias. Deixa eu te dizer, para nós amarmos a Deus, se faz necessário nós amarmos o nosso irmão. A Bíblia diz que nós somos guardadores do nosso irmão. Quando você fala de uma outra pessoa, você está falando de você. Quando você julga o outro, você está julgando você mesmo. Você está suplantando, jogando fora aquilo que Deus te deu. E Deus está vendo. O problema é que a maioria de nós não admitimos estarmos com pedra nas mãos. Me ouça, por favor, deixa eu te dizer. Deixa eu te dizer isso aqui. A nossa cura consiste em nós sabermos e confessarmos qual é a nossa bênção. Só existe uma maneira de nós sermos curados por Deus. É nós admitirmos que estamos doentes, confessarmos a nossa doença e dizer: Senhor, trata com o meu coração. Deixa eu te dizer, nós precisamos aqui nessa igreja, não é de mais um emprego, mais um salário bom, mais uma empresa, um carro, uma igreja maior. O que nós precisamos é de um toque de Deus na nossa vida. Um toque de Deus na nossa alma, no nosso coração. Eu me lembro de um pastor que ele estava orando a Deus, pedindo: Senhor, ajuda, Senhor. O aluguel vai vencer, a igreja, né? A água, a luz, Senhor, ajuda. E ele olhava para a igreja do outro lado da rua, cheio de gente, ele com 5, 6 pessoas na igreja: Senhor, o aluguel, Senhor. Ele via na outra igreja carros de pessoas, empresários chegando: Senhor, manda um empresário desse para cá para ajudar a gente, Senhor. Deus falou com ele em oração: meu filho, meu servo, nunca entrará aqui nesse lugar um homem mais rico do que eu. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? A obra é dele, a honra é dele, tudo é dele. Esse é o filho, ele cuida de mim. Deixa eu dizer, eu falei que estava terminando, ainda não. Terceiro lugar, a fidelidade só pode ser provada e evidenciada no contexto da infidelidade. Está aqui o texto que eu te leio. A fidelidade só pode ser provada no contexto da infidelidade. O amor só pode ser evidenciado no contexto do desafeto. Eis aqui uma mega oportunidade para Jesus de mostrar o amor de Deus para com todas as pessoas. É no contexto da contenda que nasce a oportunidade de você se calar. É no contexto do desafeto que nasce a oportunidade de você abrir a boca para abençoar. É no contexto da intriga e da inveja que nasce a sua oportunidade de orar e de interceder por aquela pessoa. Quantas oportunidades nós estamos perdendo? Tem uma empresa que é gravadora, ela diz assim, quando está começando o vídeo, todos conhecem, eu não me lembro agora, ele diz assim: o que seria do som se não houvesse o silêncio? O que seria do fracasso, do sucesso, se não houvesse o fracasso? O sucesso
ser evidenciado quando existe um fracasso. E quando existe o fracasso, a infidelidade, o desafeto diante de você, eis a oportunidade para você mostrar o outro lado da moeda e não fazer parte, e não ser conivente. Uma vez uma pessoa disse para mim: pastor, aliás, eu não era pastor, presbítero, ora por mim, porque estão falando mal de mim, estão tentando pau em mim, tem oração contrária, tem pastor, ora por mim. Eu falei: sabe o que é isso, irmão? É Deus. O quê? É Deus? Não, pastor, é demônio. Não, é Deus. É Deus. É Deus que está mostrando uma pessoa para você, uma pessoa que está precisando de ajuda e de oração. Essa pessoa está precisando de ajuda, ora por ela. O coração dela está sendo influenciado pelo diabo, ora por ela. Você é salvo, você é a luz. Você não pode